Há dois instrumentos que guardam em si toda a sabedoria da criação e que, em sua simplicidade, revelam os segredos mais profundos da existência: a régua e o compasso. Não são apenas ferramentas de quem constrói, são metáforas vivas da própria alma humana e do modo de como devemos caminhar sobre a terra. A régua é a medida, o critério, a consciência que estabelece limites justos e proporções verdadeiras. Ela não desce do alto como o prumo. Ela se estende ao longo do caminho, indicando a distância exata entre o começo e o fim, entre o excesso e a falta. A régua ensina que tudo tem sua medida, nem mais nem menos. Que o exagero destrói tanto quanto a escassez. Que cada gesto, cada palavra, cada escolha tem um tamanho e cabe a nós saber qual o tamanho certo. Ela é a justiça que não pesa apenas o peso, mas mede a proporção. É a sabedoria que diz: isto é suficiente, mas sem ceder à cobiça e nem à escassez. A régua não impõe verticalidade. Ela garante que o caminho seja justo, que a construção seja equilibrada, que nada seja maior do que deve ser, nem menor do que merece. Quem perde a régua, perde a noção do que é razoável. E é aí, então, que tudo cresce desproporcional, torto, desequilibrado, até ruir por seu próprio excesso. O compasso, por sua vez, é a amplitude, a capacidade de abraçar, de compreender, de criar, com uma ponta firme no centro, o imutável, o divino, o próprio eu. E a outra descrevendo um círculo que se alarga sem cessar. Ele nos ensina que quanto mais firme és dentro de si, mais longe podes chegar sem perder o rumo. Já a ponta fixa é a fé, a lealdade, o centro que jamais se move. A outra é a generosidade, a visão, a capacidade de amar e de expandir o coração. O compasso nos diz que não há contradição entre ser firme e ser amplo. Ao contrário, só quem tem o centro sólido consegue descrever um círculo perfeito. Quem não tem centro apenas vagueia sem forma, sem medida e sem obra que permaneça. Mas quando unimos os dois, a régua que mede e o compasso que abraça, descobrimos a grande verdade da vida. A liberdade não está em não ter medida, mas em saber até onde se pode ir sem perder a proporção. A régua nos ensina a dizer: isto é justo, com sabedoria. Já o compasso nos ensina a dizer: isto é possível, com ousadia. Uma nos protege do desequilíbrio, o outro nos convida à plenitude. Uma nos diz qual é a nossa medida, o outro nos diz quanto podemos abraçar. Diante do mundo, esses instrumentos nos revelam o que falta à humanidade: a noção da medida. O mundo de hoje já não conhece a régua. Tudo é excesso, tudo é desmedido, tudo cresce sem proporção. E por isso, o compasso também se perdeu. Sem medida, sem noção do que é suficiente, a vida gira sem jamais formar um círculo equilibrado, literalmente descompassado.
Corremos sem saber o quanto basta. Amamos sem saber o quanto é justo. Construímos sem saber qual é a proporção certa. E assim, tudo desaba. Não há equilíbrio, não há justa medida, não há limite. Mas diante da vida, o compasso e a régua dizem algo mais suave e mais profundo. Viver é saber a medida de tudo, sem deixar de abraçar tudo. É ter critérios claros, mas um coração que se abre. É saber quando começas e quando terminas. É caminhar com a medida justa no peito, enquanto o teu espírito desenha círculos de luz que nenhum olho pode medir. A régua és tu, que sabe o que é suficiente e o que é excesso. O compasso também és tu, que de um centro firme te expandes até tocar o infinito. E quando os dois se unem, a medida e a amplitude, a justiça e o amor. Então, só então, a obra fica perfeita e o mundo, ao vê-la, compreende. A grandeza do homem não está no quanto ele cresce sem medida, mas no quanto ele sabe medir a proporção exata entre o coração e o universo. De Giovanna Rósola de Figueiredo. Desses escritos da madrugada. Gratidão.